Arquitetura, Cultura e Estética Contemporânea. Trabalho multidisciplinar 2, curso de Arquitetura e Urbanismo. Aluna Liliandre da Silva. Tutores, Antônio Roberto Branco e Cristiane Bittencourt. UniBTA, Florianópolis. Cultura. Aspectos que o ser humano aprende por meio do contato social ao longo da sua convivência. Engloba diversas atividades humanas, como as crenças e valores que identificam uma sociedade. A cultura tem aspecto tangível, físico, que pode ser tocado, e intangível, que não pode ser tocado, como ideias, crenças, danças, normas que regulam os comportamentos. Manifestações culturais. Forma de compreender a cultura de uma cidade ou região é observando a sua arquitetura, que é uma forte cultura tangível. Pode ser tocada, explorada e vivenciada. Cada local tem suas crenças, tradições e hábitos. Na região norte, o sistema construtivo usado em edificações em regiões alagadistas são as palafitas. Já na região nordeste, a casa de pau a pique. Técnica construtiva altamente disseminada no período colonial. Método de construção a partir de uma trama de peças de madeira ou bambu fixado no chão, amarrados por cipó, espaços preenchidos com barro. Na região sul, a casa de madeira e pedra, simplicidade de formas, pela originalidade no uso dos materiais, construções mais sólidas trazidas pelos imigrantes europeus. Influências culturais na arquitetura japonesa. Espaços internos mais fluidos, claros, arejados, minimalistas. Cultura do equilíbrio, integração com a natureza. Islâmica e árabe. Formas, desenhos e elementos artísticos detalhados. Exemplo, Musharrabis. Atualmente, uma versão são os cobogóis. Italiana. Visual rústico, ornamentado, ambientes aconchegantes, as grandes cozinhas e relação afetiva com a culinária e a reunião familiar. Local de encontro e socialização. E brasileiras, construções nativas indígenas com materiais naturais, construções coloniais portuguesas, mistura de estilo como o barroco e o neoclássico. Diferentes tipos de cultura. Cultura de massa. Produto realizado pela indústria cultural, criada para aumentar as vendas dos produtos da população, sendo influenciada pelos meios de comunicação, responsável pela alienação dos consumidores. Erudita, adquire de forma organizada, geralmente apreciada por um tipo de grupo de maior poder aquisitivo. Livros, instituições, museu de arte, óperas e espetáculos. Popular. Pode ser adquirida por qualquer grupo social. Destaca-se as danças, literaturas, crenças, costumes, culinária, música, artesanato e as diversas formas de expressão do povo que é transmitida de geração a geração. E híbrida, mistura de diferentes culturas, cruzamento das mais variados tipos de manifestações culturais. Não se define mais como rótulos de culto, popular e massivo, convivendo em um mesmo cenário social. Vamos identificar nas imagens diferentes tipos de cultura: erudita, híbrida, cultura de massa e popular. Agora a resposta. Cultura brasileira, influência de diversos povos. Os três mais influentes são portuguesa, indígena e africana. No Amazonas, as raízes são indígenas e nordestinas. Um exemplo é o Festival de Parintins. Em Goiás, o universo de danças, festas, cultos, artesanatos, cantigas, foguetes infantis e culinária. O exemplo é a catira. Santa Catarina, precisamente Florianópolis, boi de mamão, arrindo, pirão com peixe, festa do divino. Arte e estética. Estética vem do grego aesthesis, significa percepção e sensação. Arte vem do latim ars, que significa ato de fazer. Influências artística e estética. O kitsch. Uma referência artística sem se preocupar com suas regras e origem. É um conteúdo criado para apelar ao gosto popular. Exemplo, a Estátua da Liberdade nas lojas da França. Apropriação. Artistas contemporâneos transformam e resignificam obras de artistas anteriores. Aqui, o Musharrabis, um elemento arquitetônico. Regionalista.
agrega elementos tradicionais de uma determinada cultura. Geralmente origina-se de fatores históricos de culturas regional. Aqui o exemplo, a Pizza da Itália, de Charles Moore. Foi um espaço público criado com o intuito de homenagear os imigrantes italianos. Expressionismo alemão. Os elementos eram exagerados, distorcidos, fragmentados, ou comunicação de emoções violentas ou excessiva. Exemplo, Torre Einstein, de Eric Madison. O purismo. Defendia a purificação com a desvinculação da influência emocional nas obras, negava a ornamentação e ao historicismo, a Villa Savoy de Le Corbusier. E o futurismo, estética estaria ligada à nova era mecanizada, culto à era da máquina, da urgência, da velocidade e da guerra. Modernismo de vanguarda, uma nova maneira de fazer arte, pautada na liberdade de uma criação e no rompimento com o passado cultural tradicionalista. Neoplasticismo de estilo. Prezava a simplificação em um repertório mínimo, linhas retas, sem decorações, curvas, uso de arquitetura econômica, funcional, dinâmica e assimétrica. Exemplo, a casa Roosevelt de Shores. Organicismo. Rompe o historicismo e o ecletismo. Arquitetura livre de estética da máquina, integração com a natureza. A Casa da Cascata, de Frank Lloyd Wright. E a Bauhaus, escola alemã, arquitetura racionalista, do uso do solo, funcionalista, buscava a economia na construção. Um dos grandes representantes foi Walter Krupp, com a sua frase, a forma segue a função. E logo após, Mies van der Rohe, com menos é mais. Modernismo. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Questões levantadas sobre as novas tecnologias e o novo modo de viver em sociedade. Movimento que envolveu diversas manifestações artísticas e culturais. Contestava o pensamento e a filosofia que antecederam. A sociedade sofria mudanças bruscas nesse período. O novo desenho social é resultado desse novo modo de produção, baseada na indústria. Transformação nos transportes, nas tecnologias e no setor financeiro. Colocava às provas antigas técnicas construtivas. Novos materiais eram empregados, ferro, vidros, vão livres e maiores e iluminação. O internacional estilo considerado uma arquitetura limpa, simétrica, irracional e funcional, tornando-se um estilo arquitetônico dominante. Le Corbusier, os 5 pilares da arquitetura, apresentação da Villa Savoy. Planta livre, espaços amplos e flexíveis. Fachada livre, dinamismo e nova proporção. Pilotis, amplitude para ir e vir. Janela em fita, quadros com a visão externa. E terraço-jardim, telhado se transforma em sala de recepção e lazer. Vamos apresentar alguns exemplos dos 5 pilares da arquitetura moderna. Planta livre. Um loft. Fachada livre. Edifício Copan. Pilotis. Palácio da Alvorada. Terraço Jardim. Palácio Capanema. Janela em fita. Catedral de Brasília. Obras modernistas no Brasil. Uma das grandes obras foi o Plano Piloto de Brasília, do arquiteto Lúcio Costa. Os traçados iniciais e o esboço do plano piloto. Outro grande arquiteto foi Oscar Niemeyer. Aqui os croquis das edificações de Brasília. A Catedral, Congresso Nacional e o Palácio da Alvorada. Alguns exemplos de obra modernista no Brasil. À esquerda, o Palácio Gustavo Capanema, de Lúcio Costa. A fachada e a parte interna nas áreas do Pilotis. E à direita, o MESP de Lina Bobardi. A fachada
e a parte interna com as suas rampas de acesso. Arquitetura é, antes de mais nada, construção, mas construção concebida com o propósito primordial de ordenar o espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção. Lúcio Costa. Obrigada pela atenção.